A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui mais uma vez, mais um dia para lermos a palavra do nosso Deus. E espero que você tenha tido um abençoado Natal juntamente com a sua família, com a sua igreja e todos aqueles que você ama, não é? E agradecemos a Deus acima de tudo por ter enviado a Jesus para poder estar e trazer a maior bênção, o maior presente que a humanidade pudesse receber. Nós vamos voltar ao Salmo 106, este salmo histórico, este salmo tão cheio de lições para as nossas vidas. Hoje nós estaremos falando sobre a rebelião deste povo que se levantou contra os líderes que Deus ele deu para dirigir o seu povo, Arão e Moisés. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de poder se inscrever no canal, de poder colocar as notificações, de enviar-nos uma mensagem, de compartilhar este vídeo, não é, com outras pessoas que amam a palavra de Deus também, ou aquelas que não conhecem, mas que você sabe que elas devem ouvir a palavra de Deus. Amém? Portanto, também vamos lembrar que neste novo ano de 2025, que está quase aí, nós temos um desafio para as nossas vidas, a qual é a leitura total da palavra de Deus. A leitura por ordem cronológica, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, e eu quero que você possa se juntar a nós, para que quando chegar no finalzinho do ano que vem, nós possamos dizer: Senhor, obrigado, porque eu li toda a tua palavra. Vamos lá, capítulo 106, e nós vamos ler do verso 16 ao 18, que diz assim: E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Aleluia. Meus queridos, estes 3 versículos falam de uma história que está no livro de Números, no capítulo 16, do verso 1 ao 35. Nós sabemos e entendemos que o diabo, o nosso adversário, o adversário de Deus, ele é o grande rebelde. Foi ele que iniciou toda esta grande rebelião, começando com ele nos céus e os anjos que ali estavam, que o seguiram. A Bíblia fala que por causa desta rebelião, Deus expulsou a Satanás e aos anjos caídos, aqueles que desobedeceram, e eles foram expulsos do céu. Entretanto, nós vamos entender que o diabo ele não fica satisfeito de apenas ele ir para o inferno juntamente com aqueles anjos que se rebelaram contra Deus. Ele quer que toda a humanidade, ele quer que todas as pessoas possam fazer a mesma coisa que ele fez. Este é o caráter de Satanás. Ele é um rebelde por natureza, ele é um mentiroso, ele é um invejoso, ele é aquele que traz contendas e aquele que levanta tumulto, que faz e levanta contenda entre as pessoas. E nós vamos ver que isto é uma grande verdade nos dias de hoje. Nós vamos ver que o diabo, não é? Ele tenta destruir toda esta, o que se chama de liderança, o que se chama de hierarquia, o que se chama de respeito pelos mais velhos, pelas pessoas em poder. Nós vamos ver o diabo fazendo e atiçando as pessoas para se rebelarem. Isso é natural no mundo. Entretanto, isso não pode ser natural na igreja de Deus. Não pode ser natural no meio dos crentes. Não pode ser natural na família. Por quê? Porque Deus ele não aprova este tipo de comportamento. Ele não aprova nenhum tipo de rebelião. Porque rebelião nasceu no coração de Satanás. E todos aqueles que se rebelam fazem e imitam aquilo que Satanás ele fez. Portanto, quando nós vamos ver esta história no livro de Números, no capítulo 16, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos ver que 3 homens, um chamado Corá,
outro chamado Datã e outro chamado Abirão. Eles encabeçaram uma rebelião contra Moisés e Arão. Estes homens eram da tribo de Levi. Estes homens faziam parte de todos aqueles que ministravam diante do Senhor. Estes homens não eram apenas uma pessoa que estava lá, não fazia nada e que estavam esquecidos, não é? De Moisés, de Arão, de Deus. Não, irmãos. Estes homens, juntamente com outros 250 homens, para você ver, estes três levantaram um motim, um grupo de pessoas, 250 homens, e a Bíblia diz que homens de liderança, homens que tinham nome, que eram proeminentes, que tinham posição no meio do povo. E eles disseram: toda a congregação é santa. O Senhor está no meio dela, ou no meio da congregação. Por que vocês estão se elevando na congregação? Por que vocês estão liderando? Por que você, Moisés e Arão eram irmãos e criam que por serem irmãos estavam tomando vantagem no meio do povo? E ele disse: olha, nós também podemos liderar, nós também podemos fazer. E isso não caiu bem nem no ouvido de Moisés, nem no ouvido de Deus. E a Bíblia nos fala que, não é? Eles achavam que Moisés e Arão tinham se apossado, da posição para liderar o povo. Meus queridos, vamos lembrar nos versículos que nós lemos anteriormente, no capítulo 106, que este povo se esqueceu das obras do Senhor. E por causa dessa conduta, eles não esperaram no conselho do Senhor. Eles tentaram o Senhor. E como é que nós podemos dizer, como é que estes homens podem dizer, que o povo que ali estava reclamando, murmurando, insatisfeito, como é que este povo era um povo santo que Deus iria usar para poder liderar o povo de Israel? E nós vamos entender, meus queridos, que quando Moisés ele ouve isso, Moisés ele ficou muito triste. A Bíblia fala de que Moisés ele caiu sobre o seu rosto. Moisés disse: quem é Arão? Quem sou eu para vocês se rebelarem contra mim? E Moisés ele tem esta compreensão que quando o homem se rebela contra a liderança que Deus ele colocou, o homem, você, eu, qualquer pessoa, não está se rebelando contra o fulano A, o fulano B, contra o pastor, contra o professor de escola dominical, contra o líder da congregação, contra o presbítero. Não, meus queridos. Quando se rebela-se contra alguém que Deus chamou, que está na frente porque Deus colocou, nós estamos nos rebelando contra o próprio Deus, porque foi isso que este povo fez. E sabe, meus queridos, todo rebelde, nestes versículos do capítulo 16 de Números, nós vamos encontrar que todo rebelde, em primeiro lugar, ele é confrontador. O que é confrontador? É aquela pessoa que está sempre instigando, é aquela pessoa que está sempre confrontando, que nunca está satisfeito, que está sempre falando mal, que está sempre reclamando de alguma coisa. Confrontador. Versículo 2, ele disse: e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés. Então nós vamos ver que estes homens, eles confrontaram a liderança, porque é isso que faz todo rebelde. Se você na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você esteja, se você ver alguém confrontando uma liderança, cuidado, meus queridos, cuidado. Não vá simplesmente ouvir e seguir de qualquer maneira o que as pessoas estão dizendo. Estes 3 homens convocaram, chamaram 250 homens e se levantaram contra Moisés e contra Arão. Por quê? Porque todo rebelde, em primeiro lugar, ele é confrontador. Segundo lugar, todo rebelde, ele é desobediente. O pastor pode dizer: irmão, faça aquilo. Ele não faz. Irmão, vá ali. Ele não vai. Por quê? Olha aí, versículo 12 do capítulo 16 de Números. E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram: não subiremos. Moisés disse: venha cá. Moisés era o líder, Moisés estava na frente. Venham cá. E eles disseram: não subiremos. Não iremos ter com você. Meus queridos,
muito cuidado. Aqueles que confrontam, aqueles que desobedecem, claramente, não somente confrontando você, mas na escondida também, você pode ter certeza que o Espírito de Deus não está movendo no meio dessas pessoas. Terceiro lugar, todo rebelde, ele é inconformado. Ele não gosta da cor que o pastor pintou a igreja, ele não gosta da classe da escola dominical, como a professora está dando aula, ele não gosta como aquele irmãozinho líder, o presbítero, dirige o culto, ele não gosta da como aquela irmã canta aquele hino, ele não gosta de nada, ele é inconformado. Por quê? Porque ele quer que seja ele na frente. Ele quer que ele faça, que ele esteja na frente, que a opinião dele seja ouvida, que tudo que ele faz, que tudo que ele possa falar seja ouvido, acatado e recebido de bom grado. Deixa eu lhe convidar para a realidade da vida. Não é assim. Quando Deus ele chama e coloca alguém, e coloca um líder, um pastor, um obreiro, um professor de escola dominical, e vamos falar para nós, não vamos falar do mundo não, porque o mundo está cheio disso, o mundo vive nessas rebeliões, sem falar dos governos da terra. Mas vamos falar aqui, para nós, dentro da nossa casa. Todo rebelde, ele é inconformado. Versículo 13. Olha o que foi que Datã, Abirão e Corá disseram para Moisés. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emana leite e mel. Excuse me? Não é como nós dizemos aqui no inglês. Desculpa? Vocês subiram, vocês saíram de uma terra que emana leite e mel? Egito? Aonde vocês estavam debaixo do chicote de Faraó? Para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreis de nós, ou seja, não basta que vocês nos trouxeram do Egito, onde nós estávamos vivendo tão bem, hein? E agora nos trouxeste neste deserto onde não tem nada, e vocês agora querem mandar na gente? Meus queridos, todo rebelde é inconformado. Se você notar ao seu redor, na igreja, porque tem muito. O diabo ele não respeita se nós estamos na igreja ou fora da igreja, se é no mundo, se é na escola, no governo. O diabo ele não tem respeito. Ele quer trazer motim, ele quer trazer rebelião, ele quer destruir a liderança que Deus colocou na sua casa. E diga-se de passagem, meus queridos, o povo disse, Corélio disse, toda a congregação é santa, todo mundo, Deus está no nosso meio. Sim, a igreja, todo mundo é santo, todo mundo está ali. Mas Deus, ele chama homens para governar, para poder estar na frente, para pastorear a sua igreja. Uma casa, meu pai sempre dizia essa verdade. Uma casa onde todo mundo manda, não tem liderança. Na igreja, Deus, a Bíblia fala que ele deu à sua igreja líderes. Deus, ele deu ministros. Para quê? Para poder ajudar a igreja a caminhar, para poder ter sentido naquilo que as pessoas fazem, para poder edificar o corpo de Cristo. Em quarto lugar, não somente o rebelde é confrontador, é desobediente, é inconformado, mas ele é contencioso. É aquele que fica por trás instigando todo mundo. Irmão, você viu aquilo que aquela irmã falou? Você ouviu o que é que a irmã do ciclo de oração fez? Você viu o que é que a professora, o professor da escola dominical falou? O que foi que ela disse? O que foi que ela fez? Olha como ela veio vestida, olha como é isso. E quando não é isso, disse, irmã, você já viu aquele irmão? Coitadinho, não tem nenhuma conhecimento, não tem escolaridade, não tem nada, olha lá, fala errado, promove pro via. Irmãos, se Deus colocou aquele santo, aquela santa, para fazer a obra de Deus,
Não sejamos nós, não tenhamos a ousadia de levantar a nossa voz, o nosso dedo e apontar e dizer: olha, eu poderia fazer um melhor trabalho. Será? Se Deus colocou, Deus sabe. Aleluia. Todo rebelde é confrontador, é desobediente, é inconformado, é contencioso. Olha aí o versículo 19 do capítulo 16. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação. Levantou um motim. Vamos lá, para a porta da igreja, para a porta da tenda da congregação. E meus queridos, se não fora Deus, a Bíblia diz, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Aleluia. Chegando ao ponto de que, qual foi o resultado desta rebelião destes homens que se criam, que se levantaram contra Moisés e contra Arão? Moisés disse, olha, se estes homens morrerem da forma como morre todo mundo, então Deus não me chamou. Mas se algo acontecer que Deus fizer e abrir a terra, a sua boca, e engolir essas pessoas, então foi Deus que me chamou. Oh, meus queridos, na mesma hora, a terra se abriu, engoliu aqueles homens, as suas tendas, os seus familiares, os seus animais, tudo foi engolido. E o temor de Deus caiu sobre o povo. Que Deus nos guarde. Que este Salmo 106 possa ser uma referência para as nossas vidas, especialmente em momentos como hoje que nós vivemos, tempos perigosos, tempos em que rebelião parece ser uma coisa natural. Todo mundo fala mal do pastor, todo mundo fala mal da escola dominical, todo mundo fala do professor, do líder. Não, irmãos. Quando alguém chegar para você, para mim, olha, irmão, aquele... Repreenda, irmãos, na hora. Irmão, isso que o irmão está fazendo, isso que a irmã está fazendo, isto é rebelião. E Deus, mostra lá, mostra a Bíblia Sagrada. Olha como é que Deus trata os rebeldes. Irmãos, temos que ter coragem. Não podemos acatar, nem ficar dando nosso ouvido para poder ouvir rebelde falando contra a Deus, a palavra. Porque lembre-se, quando nós concordamos com o rebelde, contra o pastor, contra a irmã do ciclo de oração, contra o professor de escola dominical, você está se rebelando, não é contra o homem. Você está se rebelando contra Deus, o Deus que conhece a sua igreja, o dono da igreja, aquele que foi ele que colocou ali para poder sermos dirigidos. Aleluia. Assim, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos guarde, que nos guarde de todo e qualquer espírito de rebelião que se levante, seja em nossa igreja, na nossa família, aonde for, aleluia. Que nós possamos agradecer a Deus, sermos agradecidos, ao invés, se o pastor errou, porque pastor é homem. Se a professora de escola dominical, se a irmã do ciclo de oração, se alguém errou, se o líder errou, irmãos, é natural, porque ele é homem como você e eu. E você com carinho, você ora, você jejua, você intercede por ele e disse, meu querido, minha querida irmã, olha, veja se realmente aquilo ali foi certo. Aleluia. Oh, é tão diferente. E aquele líder vai se sentir amado, vai se sentir apoiado. Aleluia. Você não chega no telefone, sai colocando e chamando todo mundo. Você não chega lá na internet. Que vergonha, meus queridos. Quantos estão trazendo os problemas da igreja, do líder, e coloca lá na internet, no Facebook, no Instagram, para Deus e o mundo ver o que é que você está fazendo. Você está destruindo a igreja de Deus, o povo de Deus, aleluia. Oh, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que aprendamos com Moisés e com Arão, que no meio de tudo isso, oh, eles dobraram-se os seus joelhos
Quando Deus disse, sai do meio deles, Moisés e Arão, porque eu vou destruir. Ele disse, Senhor, não. O que será deste povo, Senhor, se tu não os perdoares? Esta é a posição. Que o Senhor te guarde, que o Senhor me guarde, que nós possamos buscar dele a cada dia e ver este salmo com outros olhos e buscar que o Senhor possa nos guardar, a sermos de apoio, a sermos de bênção, a sermos de instrução para outros que precisam. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Amém.